Boa noite, Déboras. É muita alegria para mim neste momento estar com vocês, como se lá estivesse na sala 6 da nossa igreja, aquele nosso cantinho, aquela nossa sala de oração, onde nós nos encontramos todas as segundas-feiras às 19 horas. E ali, quando eu chego, fico vendo uma por uma chegando, tomando seus lugares, sorrindo, se abraçando. E que vontade de abraçar, minhas irmãs, é muita saudade. Eu confesso que eu não imaginava que esse isolamento social fosse se estender por tanto tempo. Pensei que era questão de 3, 4 semanas no máximo, mas estou vendo que vai continuar por mais tempo. E nós não nos encontraremos nem tão cedo, provavelmente. Mas aqui estamos reunidas através dessa ferramenta maravilhosa que Deus nos concedeu, né? A internet. Temos celulares em casa, temos computadores, podemos acessá-los e falar uns com os outros, umas com as outras. E eu quero dizer para vocês o quanto tem sido bom para mim, quanto tem sido abençoador para mim, lá no nosso grupo do WhatsApp, receber aquelas orações, aquelas mensagens diariamente. Tem sido assim algo extraordinário da parte de Deus para mim e eu creio para vocês também. E o áudio de sábado, de ontem, né, da nossa querida irmã Jaqueline Branco, quando ela trouxe para nós, desde o início do Desperta Débora até os dias de hoje. E ali nós pudemos recordar, né, nós que já estamos no Desperta Débora desde o seu início lá na PIB, né, quando nós implantamos lá, no dia 8 de abril de 2002, e nós completamos agora, no dia 8 de abril, 18 anos, né? Nossa maior idade como Déboras dentro desse ministério na PIB-RJ, né? E até teríamos um congresso agora em julho, lá em São Paulo, para celebrar esses 25 anos do Desperta Débora nacional. Mas por causa da Covid-19, esse congresso foi suspenso, a data foi cancelada e ele só se realizará, se Deus quiser, né, irmãs, o ano que vem, né? Daqui a um ano, ou mais um pouquinho, deve ser na mesma data, mesmo mês, né? Mês de julho. Mas foi muito bom ouvir a Jaqueline ontem discorrendo sobre o movimento Desperta Débora. E agora, nesse momento, eu quero orar com vocês, né? Como se lá estivéssemos na nossa sala 6, né? Dando início à nossa reunião de oração. Vamos orar, irmãs? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai eterno, nós diante do Senhor nos encontramos agora com o nosso coração humilde diante do Senhor, dizendo para o Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós dependemos do Senhor. Sem nada podemos sem o Senhor, nada somos sem o Senhor. E te agradecer, ó Deus, neste momento, por todas as bênçãos que temos recebidas das tuas divinas mãos. Obrigada, Senhor Deus, pela noite que tivemos, pelo sono gostoso, pelo descanso, pela nossa caminha confortável, nossos lençóis limpinhos, pelo ar que respiramos, Senhor. Como é bom respirar, Senhor Deus. E quantas pessoas neste dia precisou respirar com o auxílio de um respirador artificial. Então, ó Deus, muito obrigada. Obrigada pelo ar que respiramos, pelo nosso olfato, pelo nosso paladar. Quantas pessoas que estão acometidas, infectadas com esse vírus, coronavírus, não podem sentir cheiro, não podem sentir paladar das comidas, mas nós podemos sentir. Então, ó Deus, muito obrigada.
Obrigada também pelos nossos olhos que veem, que contemplam a tua natureza, que contemplam os céus, que contemplam a lua, o sol, as estrelas. Ó Deus, muito obrigada, porque tu nos concedestes aqui em casa, a mim e ao meu esposo, contemplarmos as tardes lindas de outono daqui da nossa varanda. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela nossa audição. Podemos ouvir sem precisar de aparelho de audição. Deus, isso é muito bom. Mas queremos te agradecer, ó Deus, pela tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, porque sabemos onde vamos morar quando daqui desta terra partirmos. Quando o Senhor nos convocar, nós iremos morar no céu, numa daquelas moradas que Jesus foi preparar para nós. Então, Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada por mais esta reunião que o Senhor nos dá a oportunidade de realizá-la pela internet. E eu te peço, ó Deus, nesta hora, que tu abençoes todas as Déboras que estão linkadas nesta reunião, dela participando, que todas estejam alegres no Senhor, que o seu rosto esteja, ó Deus, transmitindo a alegria de Jesus, o brilho de Jesus, e que cada uma brilhe na sua casa, nesse momento de isolamento social. Aquelas que têm filhos, ó Deus, concede a cada uma delas estratégias novas para controlar os seus filhos em casa, outras que são vovós, estão cuidando dos seus netinhos, que Deus também a elas, concede a elas também, Senhor Deus, uma movimentação diferente, com alegria, porque esse tempo vai passar e nós voltaremos às nossas atividades fora da nossa casa, nós nos encontraremos, nós nos abraçaremos outra vez e por tudo, ó Deus, nós queremos te dar glórias, porque mesmo neste tempo difícil, nós estamos encontrando a paz de Jesus, que excede todo entendimento. A paz que o mundo não dá. E quem é do mundo também não a entende. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ansiedades neste momento difícil, né? Nossos erros, nossas inquietações. Perdoa-nos, ó Deus. Mas reveste-nos com o teu poder. O poder do Espírito Santo que habita em nós. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, agora que nós acabamos de orar, de agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, nós vamos louvar, nós vamos cantar o hino do Desperta Débora. Durante a semana toda eu estive pensando neste hino e para nós cantarmos hoje, né, e é o que vamos fazer agora. E na medida do possível, queria que vocês fizessem aquela dramatização, não, esqueci agora o nome, quando a gente levanta os braços, né, cantando o hino do Desperta Débora. Então, que cada uma de vocês, na casa de vocês, também fizesse isso, né, durante o hino do Desperta Débora que nós vamos ouvir agora. Jovens filhos, quero o tentador roubar das promessas do bom mestre, firmes pois a esperar. Mães que clamam ante o trono sem jamais desanimar, na certeza gloriosa que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar.
fé que vence o mundo, no poder da oração, declaramos em Jesus, nossos filhos livres são, alcançados pela graça, constrangidos pelo amor, serviremos todos juntos a Jesus o Redentor. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Prisioneiras da esperança intercedem sem cessar, se encorajam confiantes que a vitória perto está. Ver os filhos da promessa, herança do Senhor, restaurados e libertos, rendidos ao Salvador. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Mesmo quando possa a todos impossível parecer, desperta com coragem e põe-se a interceder, pois a obra do inimigo não irá prevalecer, e o milagre da resposta os teus olhos hão de ver. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Então, irmãs, é lindo o nosso hino, não é? E considerando o que diz o hino, escrito pelo nosso querido irmão Haroldo Teles, nós somos as prisioneiras da esperança, não é? E com base nisso, eu quero trazer para vocês hoje, para a nossa meditação, um devocional escrito por Letty Kalman, né, do livro Mananciais no Deserto. Vou mostrar para vocês, porque eu creio que vocês podem até ter esse livro em casa, né? Quem não tiver, pode um dia adquiri-lo, porque ele é muito bom. As mensagens, né, são boas, que essa autora escreveu durante o tempo que ela viveu como missionária lá no exterior. Então eu procurei e encontrei aqui um devocional que vai falar muito ao nosso coração, que está embasado em Gênesis capítulo 18, versículo 14. E esse versículo diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mas nós vamos ler dos versículos 10 ao 14, vocês vão ver aí na telinha e vocês vão me acompanhar. O texto, a partir do verso 10, diz assim: então disse o Senhor:
voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Será escravo. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha, irmãs, porque Sara riu. Quantas vezes a gente ri também, não é? Achando que não vai se cumprir uma determinada promessa na nossa vida. Mas Paulo nos diz que em todas as promessas nós já temos o sim de Deus. E quando dizemos amém a essas promessas, nós nos apropriamos dela. E a autora diz assim: Deus quer que lhe peçamos o impossível. O Senhor pode realizar tudo que o homem não pode. Se não pudesse, ele não seria Deus. É por isso que ele, em sua graça, criou a oração, deixando-a como um princípio vital para nós. Se me pedirdes, eu o farei. Nessa convidativa promessa, Jesus está afirmando que fará por nós aquilo que nós mesmas não podemos fazer. E também fará para outros aquilo que eles não podem fazer. E aí vem, se lhe pedirmos. Como utilizamos pouco esse privilégio da oração? Hoje em dia, já saímos da eterna juventude do cristianismo e passamos à idade adulta, que é calculista. Quem disse isso foi alguém lá em Edimburgo, em 1910, e que ainda hoje traz para nós essa reflexão. Raramente oramos com todo fervor, pedindo a Deus algo de extraordinário, ilimitado ou glorioso. Poucas vezes oramos com toda a confiança por uma bênção, sem que logo nos ponhamos a procurar um meio de concretizá-la com as próprias mãos. Mesmo assim, achamos que cremos no Pai infinito. O homem natural é sempre calculista. Tal atitude não pode existir em nosso relacionamento com Deus. Então, como será que estamos orando por aquele problema que tanto nos aflige e para o qual não vemos saída? Com ansiedade ou com ações de graças? Quando oramos com o coração carregado de preocupações, abortamos a resposta. Contudo, se oramos cheios de regozijo, nossa petição chega a Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Filipenses 4:6. E a resposta virá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Quanto mais desligados estivermos do auxílio humano, mais direito ao socorro divino teremos. Quanto mais difícil para o poder humano for determinado fato, mais tranquilidade poderemos ter para recorrer a Deus, pedindo libertação. Só quem vê o invisível pode realizar o impossível. Vou repetir. Só quem vê o invisível pode realizar o impossível. Deus te atenderá, irmã, quando achares que não há a menor possibilidade de libertação, aí ele aparecerá.
Deus te atenderá quando orares, mesmo que haja montanhas bloqueando o caminho. A uma ordem dele, o caminho se abrirá, passando pelo meio da montanha para ti. O Deus que ainda hoje abre o mar, de bom grado operará em teu favor. Esse Deus, diante de quem os montes caem, promete ouvir o teu clamor. Que lindo, né, minhas irmãs? E se ele promete ouvir o nosso clamor, nesse momento nós vamos fazer a nossa intercessão. E com a ajuda e a colaboração da nossa querida Maximira, nós teremos esse momento agora. Boa noite, meninas. Estou muito feliz por participar aqui dessa live, dessa nossa reunião de oração, mesmo que pela internet. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Rita, que me deu essa oportunidade, por esse convite, viu, Rita? Muito obrigada. E quero agradecer também a minha filha, Letícia, e Luísa também, que estão proporcionando que essa gravação saia, né? Nós vamos orar, nós vamos interceder, fazer o nosso momento de oração, de intercessão. Mas antes, meditar um pouquinho na palavra de Deus, que em Lucas 22, nós temos o relato de Jesus antes da crucificação, quando ele foi no jardim do Getsêmani, que ele foi orar. E no verso 41 e 42, nós lemos que Jesus se colocou de joelhos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós podemos pedir a Deus, derramar o nosso coração no nosso pedido, o nosso desejo. Quando Jesus pediu, passa de mim este cálice, o que ele quis dizer foi, Deus, eu estou com medo, a minha parte humana está com medo, mas ele pediu, ele falou, se for possível, passa esse cálice. Ele derramou o desejo dele. Então, irmãs, não é pecado a gente colocar para Deus o nosso desejo, seja da cura de um parente doente, a manutenção daquele emprego, aquele relacionamento. Agora, como é que ele terminou? Ele pediu, ele expressou a sua vontade, mas o que ele colocou? Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E depois, no capítulo 23, do mesmo livro de Lucas, 33 e 34, Jesus já está sendo crucificado. Ele já está no meio, ele entendeu que a vontade de Deus não era passar aquele cálice dele, ele teria que morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos pecados de toda a humanidade, passar por toda aquela agonia. E no meio daquela agonia, ele crucificado, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, irmãs, olha que lição maravilhosa nós podemos tirar daí. Ele continuou o quê? Pai, ele continuou na sua posição de filho. Ele não se revoltou contra Deus. Deus não fez a vontade dele. Ele teve que ir para a cruz, mas ele se manteve na posição de filho amado, querido. Então, irmã, se a resposta de Deus para você for diferente daquilo que o seu coração pediu, continue, mesmo tomando o seu cálice, continue na sua posição de filha amada, querida de Deus. E ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, além de se manter na sua posição de filho, de não revolta contra o seu Pai Celestial, Jesus também não teve revolta ou amargura contra as pessoas que estavam lhe crucificando. Então, irmãs, nós podemos, em meio ao nosso sofrimento, em meio àquele não de Deus, a gente também ter misericórdia das pessoas, a gente não se revoltar contra os nossos irmãos, às vezes contra um médico que cuidou do seu parente e ele faleceu, contra o governo, contra sei lá, né, quem. Nós podemos manter o nosso coração livre e perdoador. Então, irmãs, confiadas nessa atitude de Jesus, nesse exemplo tão maravilhoso de Jesus, nós vamos orar agora. E eu peço a você, irmã,
Feche os seus olhos agora, se coloque diante de Deus, coloque o seu pedido no seu coração, mas derrame a sua vontade, né? No seu coração diante de Deus, o seu pedido, a sua aflição. Mas vamos orar pedindo, seja feita a tua vontade, e a vontade do Senhor vai ser feita na nossa oração, e nós vamos continuar na nossa posição de filhas, chamando Deus de nosso Pai querido e amando, perdoando os nossos irmãos. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, Pai, nós queremos Te dar gratidão por tudo que Tu és na nossa vida. Senhor Deus, eu quero Te pedir, Pai, que Tu possas, nesse momento, estar abençoando, em primeiro lugar, os nossos filhos, Senhor. Eu quero Te pedir pela conversão dos nossos filhos, aquelas irmãs, Senhor, que ainda não têm os seus filhos convertidos ou que estão afastados do Teu caminho, Senhor. O meu pedido primeiro aqui, Pai, era uma cura espiritual. Antes da cura física, antes da cura até emocional, eu peço uma cura espiritual para os nossos filhos, netos, sobrinhos, para toda a nossa parentela. Pai, também te peço em meio a toda essa pandemia, Senhor, eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, sabe, para a nossa saúde física, emocional. Tira o medo, Pai, do nosso coração. Nos dá aquela paz, aquela tranquilidade de saber, Senhor, que a Tua vontade é o melhor para a nossa vida. Mesmo quando a gente não entende no momento, quando a gente muitas vezes até não quer aceitar. Eu te peço, Pai, tira qualquer amargura, tira qualquer ressentimento, tira qualquer revolta, seja o que for que aconteça na nossa vida. Senhor Deus, eu coloco as famílias enlutadas nas Tuas mãos. Conforta, Pai, os nossos corações, porque hoje nós estamos numa situação mundial que praticamente toda casa tem um choro, tem um luto, tem, nem que seja amigo, família de amigo enlutado. E isso tem entristecido os nossos corações. Conforta, nos dá aquela paz de saber, Senhor, que tudo que aconteceu com o nosso ente querido foi com a Tua permissão e Tu tens um propósito para a vida de cada um de nós. Continua abençoando, Senhor, a nossa igreja, a nossa liderança espiritual, o nosso governo, né, brasileiro, os governantes. Abençoa também, Senhor, e continua abençoando aos cientistas que estão pesquisando a cura, o tratamento para esse vírus. Abençoa toda a equipe médica, os profissionais de saúde, todos, Senhor. Pessoas que estão trabalhando também na manutenção da nossa cidade, na limpeza, nas ruas, enfim, Senhor. Toma conta, Pai, de todos eles, abençoando, protegendo, derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Nós Te pedimos pelo mundo como um todo. Eu quero mais uma vez, Pai, Te agradecer pelo nosso grupo, pelo grupo Desperta Débora. Quero Te pedir que Tu continues abençoando a vida da Rita, à frente, né, do nosso grupo, desse ministério, dando a ela cada dia mais amor, capacidade, disposição de Te servir e de seguir as Tuas orientações. Obrigada por cada irmã, Senhor, que faz parte desse grupo. Obrigada por cada pessoa que está assistindo, acompanhando essa oração, essa live. E, Senhor, continua com a gente, continua nos fortalecendo. Não permita que o nosso coração desanime. Muito obrigada, Pai, pela tecnologia. Muito obrigada, porque nós não estamos juntas fisicamente, mas estamos conectadas espiritualmente contigo e entre nós, Pai. Muito obrigada pelas mensagens, pelos louvores, que cada uma, pelos testemunhos, Pai, de cura, de salvação, de libertação, que a gente lê no nosso grupo e faz um bem tão grande ao nosso coração. Muito obrigada por tudo, Senhor. É o que nós Te pedimos e muito mais nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, lindo esse momento de intercessão feito pela nossa querida Maximira, não é? Devemos prestar muita atenção na mensagem que ela trouxe para nós. E agora, lembrando do nosso início da reunião, quando nós oramos por gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas das divinas mãos, né? Eu quero agora com vocês ler o que o salmista escreveu no Salmo 116, versículo 12.
como retribuir ao Senhor toda a sua bondade para conosco? Temos a resposta, que está lá no versículo 17, que diz: oferecendo a Ele um sacrifício de gratidão e invocando o nome do Senhor. Por isso vamos cantar agora o hino 422 do HCC. E vocês vão ter uma surpresa, porque quem estará cantando conosco é a nossa irmã Natália Balesteros, que tão amorosamente aceitou o convite para nos abençoar. Então vamos cantar agora com a nossa querida irmã Natália. A Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha Então, irmãs, que lindo cantar. Como agradecer a Jesus em meio a tudo isso que a gente está vivendo hoje, em meio às perdas, que não são poucas, muitas famílias enlutadas, outras passando necessidades, né? Outras cujo dono da casa, o chefe da família foi demitido do emprego. E em meio a tudo isso que está acontecendo, como agradecer a Jesus? Que coisa boa, né, irmãs? Vamos continuar agradecendo, porque somente ao Senhor devemos dar glórias pelas bênçãos sem fim. E quero encerrar com as irmãs esse momento dessa reunião, lendo as palavras de Romanos 11, versículos 33 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?
quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Minhas queridas, encerramos aqui a nossa reunião e até a próxima, se Deus quiser. Como nos lembra Tiago, no capítulo 4, versículo 15. Se Deus quiser, estaremos juntas novamente para mais uma reunião no dia 4 de maio de 2020. Fiquem com Deus. Jesus as abençoe. Amém?